Às vésperas da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, resolveu alfinetar clubes brasileiros com dívidas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e conta também sobre casos de cambismo entre torcedores do Corinthians para a decisão de quinta-feira. Tem novidade também sobre Anderson Talisca prometendo voltar ao Brasil em breve. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Bora falar agora sobre Anderson Talisca, jogador que já foi cotado em alguns clubes do Brasil, entre eles Corinthians e Bahia. Talisca deu uma entrevista ao jornal Correio, lá de Salvador, afirmando que a volta ao Bahia não deve demorar. A frase dele foi, abre aspas, o retorno está ficando cada vez mais próximo. Com um detalhe importante, o Talisca acaba de ser comprado pelo Fenerbahçe. Estava jogando no Al Nassr da Arábia Saudita ao lado do Cristiano Ronaldo. O acordo com o Fenerbahçe se encerra em junho de 2026, ou seja, em menos de um ano e meio. A partir de janeiro do ano que vem, o Talisca pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Bahia ou para qualquer clube do mundo. Jogador que foi revelado no próprio Bahia, ele havia chegado em 2009 para a base, estreou em 2013 aos 18 anos. Saiu depois de 68 jogos e 11 gols no profissional, rodou por Benfica, Besiktas, Guangzhou, Al Nassr e Fenerbahçe. Acho que se as opções tivessem sido mais voltadas para o aspecto esportivo em vez do aspecto financeiro, e o Talisca teria sido jogador de seleção brasileira com alguma frequência. Nessa mesma entrevista ao Correio, o Talisca chegou a dizer, abre aspas, podem continuar esperançosos os torcedores do Bahia em relação a esse retorno há de acontecer, fecha aspas. Se o Bahia conseguir fechar com o Anderson Talisca, vai contratar um baita reforço, seja ele em 2025 ou em 2026. Bora mudar de assunto e falar sobre cambismo no Corinthians. O tema não é novo, mas a atualização é preocupante. Apesar de o presidente Augusto Melo ter garantido durante o fim de semana que estava fazendo todos os esforços para coibir esse tipo de atitude, são várias as postagens de torcedores corintianos acusando cambistas de estarem vendendo entradas para quinta-feira. Partida decisiva contra o Palmeiras, valendo o título do Campeonato Paulista, é o jogo de volta da final. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, ou seja, joga para empatar, para se sagrar campeão. Importante contar que a venda de ingressos para fiéis torcedores começou apenas nessa segunda-feira, mas durante todo o fim de semana já existiam cambistas trabalhando com vendas de ingressos e por valores estratosféricos. Alguns pediam uma supervalorização de até 1.250%. O ingresso, vendido originalmente por R$80, saía a R$1.000. Tinha entrada a mais cara de todos por R$1.300. Até entradas para o público PCD, pessoas com deficiência, também vinha sendo vendido de forma clandestina. E a grande suspeita de torcedores, membros do conselho, em virtude de um depoimento recente de uma ex-funcionária do Corinthians, é de que o presidente Augusto Melo e seus diretores tenham participação na distribuição desses ingressos que depois são repassados para cambistas. O Augusto chegou a emitir uma nota assegurando que não tem nada disso, que a diretoria faz todos os esforços para coibir o cambismo, mas a verdade é que essa primeira oportunidade para frear a ação dos cambistas acabou falhando redondamente. Tema tão sério que a Polícia Civil e o Ministério Público abriram investigação para entender quem são os verdadeiros culpados. Para falar sobre o Palmeiras e também de Leila Pereira, que na semana da final do Campeonato Paulista resolveu cutucar o Corinthians e também outros clubes que devem. O presidente foi perguntado a respeito dos principais problemas do futebol brasileiro e disse o seguinte, abre aspas, clubes que atrasam salários ou imagem, atrasam compromissos com outros clubes e continuam competindo em igualdade de condições. Isso cria distorção no campeonato. Essa é uma pauta extremamente importante e sensível para alguns clubes, mas vamos bater forte nisso, porque o Palmeiras compete em igualdade de condições e paga em dia, mas exigimos que outros clubes também paguem em dia, fecha aspas. A Leila está afirmando que vai insistir num projeto que havia sido criado no ano passado de fair play financeiro.
A intenção é que essa ideia progredisse e se tornasse realidade já no Campeonato Brasileiro desse ano, mas estamos às portas do Brasileirão, que se inicia no próximo final de semana. A tendência é que o fair play financeiro passe a ser adotado somente em 2026. E o fair play financeiro promete punir clubes que têm dívidas com atletas, outros clubes, empresários e afins. A Leila completa sobre o tema, abre aspas, não é o gramado sintético que cria desequilíbrio nas competições, e sim a falta de fair play financeiro. Recado direto pro Corinthians, rival do Palmeiras na final do Paulistão, e também para uma série de outros clubes. Só para lembrar que o Corinthians, por exemplo, deve e tem sido cobrado na CNRD pelo Cuiabá, na FIFA pelo Matias Rojas, isso para não falar de outras dívidas. O José Roberto Machado, Nicola, porque o Corinthians não vai atrás de um lateral direito. Zé Roberto, o Corinthians não tem grana para grandes investimentos, essa é a grande verdade, tá? Há um prejuízo, um déficit bastante grande, investiu-se demais no ano passado. O Neo GV, fair play financeiro aqui vai ser só para Flamengo e Corinthians, que arrecadam muito. Os outros serão muito prejudicados. Não pode existir isso aqui.